E hoje eu vou ter o prazer de receber aqui no estúdio o médico veterinário Kelvin Ramon. Tudo bem, Kelvin? Tudo bem, tudo Seja ótimo. bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Muito bom. Hoje nós vamos falar sobre problemas respiratórios. Ou você pensa que é só os seres humanos que precisam desse cuidado? Hoje ele vai dar algumas dicas e vai nos mostrar que os nossos pets também espirram, que os nossos pets também acabam sofrendo com alguns problemas respiratórios e a gente precisa seguir os sinais e saber como cuidar, não é verdade? É, exatamente. Muitas vezes a gente quer duvidar, mas eu já vi meu gato espirrando, minha gata espirrando. É verdade. Eles espirram. Os gatos, os cães, eles têm esses sinais clássicos semelhantes a nós. Eles têm tosse, têm espirros. Algumas coisas são mais próprias deles. Como, por exemplo, alguns cães têm predisposição também a ter mais roncado, né? Então, esses sinais, eles vão apresentando e mostram pra gente problemas respiratórios. Nós estamos numa época onde está tendo muita gripe, né? Gripes que demoram em semanas. Sim. Essa gripe que veio agora não veio fácil, não. Tem muita gente sofrendo com tosse. E aí eu pergunto para você, o que a gente fala a respeito dos pets? Existem algumas doenças também nesta época comuns, assim como acontece com o ser humano, também acontece com os pets. Tem alguma coisa a ver do ser humano para os pets? Ou os pets, por exemplo, podem realmente passar algum problema para os seres humanos ou só entre eles? Pronto. Tem algumas alterações que a gente chama de zoonose. Sim. Que são alterações que podem passar dos pets para os seres humanos. Na parte dessas gripes, a parte viral, não há, na verdade, essa transmissão de pets para humanos. E em relação à temporada, tem. Assim como a gente, os pets também têm algumas alterações por temporadas, que são elas. Alterações como no período de frio, eles têm tendência a ter mais tosse, mais espirro, por conta de diminuir o metabolismo com o tempo mais frio. E isso gera problemas como pneumonia, ficam mais fáceis de apresentar. E agora, a gente chega no próximo do BRO-BRO, nesse período mais quente, a gente também tem tendências a ter algumas alterações respiratórias específicas. Dentre elas, a parte de dificuldade de respirar por conta do calor. Porque os pets, diferente da gente, eles não têm glândulas para suar. Eles não perdem calor através do suor. Eles perdem calor, principalmente os cães, através da respiração. E aí, quando ele fica com a temperatura do corpo muito aumentada, ele tem um esforço maior da parte respiratória. E aí, no período mais quente, a gente tem que ficar atento a essas alterações. Nossa, muito bem explicado. Agora, uma das coisas que a gente percebe que chama bastante atenção e que eu tenho visto, não é a primeira vez, as pessoas até duvidam, Vanusa, espirra mesmo, espirra. Não só espirram, como também soluços. É, exatamente. Impressionante. Agora sim, a gente trouxe algumas imagens, mas a gente vai mostrar com sons para as pessoas verem o que acontece com os pets. E eu queria muito saber se com cães é de um jeito diferenciado ou se os cães tossem mais, se eles têm mais espirros ou os gatos, porque a gente sabe que tem as bolinhas de pelo também, que às vezes se confundem. Vamos ouvir? Vamos ver? Bora dar uma olhadinha aí. Mostra pra gente, Lorena. Brincadeira, muita gente sorri, mas isso é sério, isso acontece de fato. Até algumas pessoas questionam, mas você tem certeza? Será que não é gravação? Não, não é, gente. Isso acontece, não acontece? Acontece. Em cães é muito comum acontecer a parte da tosse. Neles é mais frequente ter tosse do que nos gatos. Então eles têm mais receptores nessa região e as alterações que eles apresentam geralmente culminam com a tosse. A tosse, na verdade, Vanusa, ela não é uma doença, ela é um reflexo, ela é um sinal clínico. Então alguma doença como pneumonia, como alterações cardíacas, como corpo estranho, por exemplo, um animalzinho comeu um osso que ele não conseguiu deglutir, então ele vai ter essa tosse por estímulo de receptor naquela região. Os gatos também têm, mas geralmente está mais associada com a parte justamente da bolinha de pelo.
Pode ter também com pneumonias, mas é mais comum a tosse em cães. Pronto, e aí a gente chama a atenção que existe tosse, existe os espirros e até as vibrações. Eu queria que você me falasse como uma pessoa, um tutor que tem lá seu petzinho, ele pode observar. Porque às vezes não tá tossindo, às vezes não tá espirrando, mas o corpinho vibra. A gente viu o último gatinho com o corpinho todo se tremendo. Tem como um tutor observar e saber, ele, no caso, ele pode realmente estar gripado? Pode sim. A gente tem a gripe dos cães, que a gente chama de complexo respiratório canino e complexo respiratório felino. Eles apresentam esses sintomas semelhantes aos nossos. E aí os sinais clássicos, como você falou, é justamente esse, que é a tosse e o espirro. Quando a gente vê isso, a gente sabe que não é normal. Mas muitas vezes os animais escondem. Por exemplo, os cães, eles não escondem. Então, se eles estão gripados, se eles estão com alguma alteração, eles são bem expressivos, eles demonstram. Então, eles têm um sinal clínico mais evidente. Agora, os gatinhos é mais complicado. Eles escondem. Então, muitas vezes, o animalzinho, o gato, principalmente, está doente e não tem tosse, não tem espirro. E aí, quando ele vai demonstrar algum sinal clínico, a alteração que ele tem já está bem avançada. Então, muitas vezes, até a dificuldade de alimentar, ele não quer se alimentar como se alimentava antes, pode estar relacionado a um problema respiratório. Agora, quando a gente fala da bolinha de pelo, tem como a gente tratar, tem como a gente cuidar desse gato, observar esses detalhes ou não? É da própria natureza? Eles têm tendência a ter um cuidado maior com a parte da limpeza. Então, diferente dos cães, eles se lambem mais. Então, essa parte da limpeza, eles têm bem à risca. E o que a gente pode fazer é fazer a escovação. Então eles vão ter esse hábito deles e é normal eles se lamberem muito. Então, se eles não estiverem se lambendo, se eles não se limparem, pode estar relacionado a alguma alteração também. Então eles vão ter sempre esse hábito, mas a gente pode melhorar isso com a escovação, para tirar aquele excesso de pelos mortos e até também na parte nutricional. Então uma alimentação mais específica para gatos, com mais quantidade de proteínas, com ômega 3, reduz também essa queda de pelo. Engraçado, a questão do pelo. Tem gato que você não quer que ele não quer que você trisque nem na patinha. Por exemplo, eu tenho uma gata lá em casa que ela deixa eu mexer nela aqui, ela deixa eu mexer até uma certa parte do corpo. Foi para as patinhas, ela já não quer. Então, assim, na questão do gato é mais complicado para a gente conseguir tirar um pouquinho do pelo dele. Já os cães é mais fácil. Já os cães é mais fácil, exatamente. E os cães também não têm tantos problemas com essa parte do pelo. Então, deles são mais alterações ou infecciosas ou na parte mesmo de corpo estranho. Agora, quando a gente fala desses problemas respiratórios, para alguns cães e gatos, a época do frio pode trazer problema, mas o clima quente também pode trazer? Pode sim. O clima quente, ele ainda é até mais perigoso, porque como a gente conversou anteriormente, os cães, eles perdem calor pela respiração. E um cãozinho normal, que tem um sistema respiratório normal, ele consegue aumentar a frequência respiratória e no calor ele não tem tanto dano, né? Então ele não sofre tanto. Agora, tem algumas raças, Vanusa, como por exemplo os cães braquicefálicos, que são uma raça que o focinho deles é mais achatado, eles têm várias alterações anatômicas que podem levar a dificuldades de respirar. Isso normalmente, isso em repouso. Aí imagina só, um animalzinho que já tem dificuldade de respirar e ainda mais no período quente. Como é que ele vai perder aquele calor? Ele vai começar a entrar num processo de hiperventilação e isso pode levar a um quadro de emergência respiratória. Então é bem sério. E muitas vezes o gato, ele também não quer ficar perto do dono quando ele não tá legal. Às vezes ele dá aquelas sumidas. Sim. Já o cachorro não. O cachorro, quando ele sente que não tá legal, ele fica mais próximo do dono e mostrando de uma certa forma uma fragilidade. Então dá pra você observar isso também. Bom, se você achava que ele não espirrava, se você achava que ele não tossia, acontece. E aí, nesse caso, a história das vitaminas vai influenciar também? Existe vitamina? Tem vitaminas para os cães que ajudam na parte de deficiência, para eles não terem, na parte nutricional como um todo, mas elas não são a chave ouro, né, para a gente ter essa prevenção. A prevenção maior a gente tem hoje com vacinas.
Então, as vacinas, elas previnem muitas doenças que eles podem ter, uma boa alimentação que melhora a imunidade e também reduz o peso, porque muitos animais têm alterações respiratórias por conta do sobrepeso. Então, o aumento de peso também gera alterações respiratórias. Muito bom. Agora, para reforçar, eu sei que você já falou no início, mas eu queria muito que você reforçasse a questão dos cães não passam nada para os homens. Mas, por exemplo, relacionada a essa parte respiratória, o homem pode passar para o cão? O homem, não tem alterações virais, tipo assim, a nossa Certo. gripe passar para eles. Então pode ficar tranquilo Pode relacionado ficar tranquilo. a isso. Agora, tem algumas alterações que podem passar, como por exemplo, no caso dos gatos, algumas doenças fúngicas, elas podem passar pelo contato. Então, são zoonoses, são doenças que passam do humano, do animal, para a gente. Então, sempre que tiver alguma alteração respiratória, na dúvida, procure um veterinário especializado na área. Verdade. E evitar também colocar em certos lugares, né? Que de uma certa forma você vai deitar, que você vai estar, né? Tem que realmente separar um pouquinho e observar o que está acontecendo. Se esse cão ele está tossindo muito, se esse gato ele está espirrando demais, é bom que você veja direitinho, procure um veterinário. Exatamente. Não é isso? Faltou alguma informação que você ainda queira levar para o público? De informação, algumas dicas pra gente ter. Opa, vamos lá, leva. Pronto. Espirros. Os espirros, eles podem ser também por conta de alterações químicas. Por exemplo, fazer uma limpeza no ambiente, no dia de faxina. Produto diferente que você leva para casa. Exatamente. E até mesmo perfume. Então, muitas vezes o tutor passa perfume e tem um animal no quarto. Então, ele começa a espirrar justamente por conta daquele produto químico. Então, sempre que possível, evitar que seu pet fique em ambiente com muitos produtos químicos. Isso desde o produto de limpeza até mesmo o perfume. Olha, essa daí é boa, viu? Muito bom. Observar o que você está levando para casa. Às vezes a gente quer trazer uma novidade para casa e não percebe que aquele pode estar fazendo mal também para o seu pet. Quero agradecer pela sua presença. O Instagram para que as pessoas entrarem em contato contigo. Meu Instagram é @KelvinRamon_vet. Gostei muito de você. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa, gente.